Olá, concurseiro! Espero que você esteja muito bem. Neste bloco, nós vamos conversar sobre um tema extremamente cobrado em provas: a teoria geral dos direitos fundamentais. Antes de mais nada, pensa comigo. Quando a gente fala em direitos fundamentais, estamos falando daqueles direitos que protegem a dignidade da pessoa humana, que ficam no centro da Constituição e que garantem a cada um de nós segurança e liberdade, tanto frente ao Estado quanto na convivência com outras pessoas. Os direitos fundamentais são a base de qualquer democracia. Eles aparecem logo no artigo 5º da Constituição de 1988, que muita gente chama de o coração da Constituição. É lá que estão direitos como a vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade. Mas olha só, eles não vivem isolados, eles se conectam, se complementam. É como se formassem um sistema de proteção da dignidade humana. Agora, vamos falar das características mais importantes desses direitos. Vou simplificar para ficar fácil de lembrar. Universalidade. Todo mundo tem esses direitos, não importa raça, sexo, religião ou qualquer outro fator. Todos têm direito à vida, à liberdade, à igualdade, simples assim. Historicidade. Esses direitos não surgiram do nada. Eles foram conquistados ao longo da história, através de lutas sociais e políticas. É por isso que, com o tempo, a gente teve avanços importantes, como a igualdade de gênero, direitos das minorias e até proteção ambiental. Relatividade ou limitabilidade. Nenhum direito é absoluto. Por exemplo, a sua liberdade termina onde começa o direito à vida de outra pessoa. A Constituição prevê formas de equilibrar os direitos, evitando abusos. Efetividade. Não basta estar escrito no papel, tem que valer na prática. Por isso existem mecanismos como o habeas corpus, o mandado de segurança e a ação direta de inconstitucionalidade, que defendem a própria Constituição e os direitos que ela garante. E olha só uma coisa importante: os direitos fundamentais não servem só para se defender do Estado. Eles orientam políticas públicas e decisões judiciais, ou seja, moldam a forma como o Estado funciona e como a sociedade se organiza. Agora, vamos entender como eles funcionam de verdade na prática, ou seja, sua eficácia e classificação dentro da Constituição. Primeiro, tenha sempre em mente que nem todos os direitos fundamentais têm a mesma força ou funcionam da mesma forma. Por isso, a doutrina faz uma classificação que ajuda a entender melhor. Vamos lá. Direitos de eficácia plena. Esses direitos já estão prontos para valer, sem precisar de lei complementar. Um exemplo é o direito à vida e liberdade, garantido pelo artigo 5º da Constituição. Ou seja, se alguém tentar violar, você pode exigir imediatamente o cumprimento desse direito. Direitos de eficácia contida. Eles também existem e podem ser exigidos, mas a Constituição permite que o legislador coloque limites, desde que não destrua o essencial do direito. Por exemplo, a liberdade de expressão. Você pode se expressar, mas não pode usar isso para cometer crimes, tipo difamação, sacou? Direitos de eficácia limitada. Esses direitos só se concretizam plenamente quando existem leis e políticas públicas específicas. São normalmente os direitos sociais, econômicos e culturais, como o direito à saúde ou à educação. A Constituição garante, mas precisa de regulamentação para funcionar de fato. Agora, vamos falar de algo super importante: os mecanismos de proteção dos direitos fundamentais. São ferramentas que o Estado oferece para garantir que, se um direito for ameaçado, você possa se proteger. Alguns exemplos. Habeas corpus, protege a sua liberdade de ir e vir. Mandado de segurança, protege direitos líquidos e certos quando uma autoridade pública tenta violar. Habeas data, garante acesso e correção de informações pessoais. Ação direta de inconstitucionalidade e ação de declaração de constitucionalidade defendem a própria Constituição e os direitos que ela garante. E olha só uma coisa importante: os direitos fundamentais não servem só para se defender do Estado. Eles orientam políticas públicas e decisões judiciais, ou seja, moldam a forma como o Estado funciona e como a sociedade se organiza.
Agora, vamos dar um passo adiante e falar dos princípios que orientam esses direitos e como eles aparecem no dia a dia e nas decisões dos tribunais. Primeiro ponto, os direitos fundamentais não existem sozinhos. Eles seguem alguns princípios que ajudam a interpretar e aplicar esses direitos corretamente. Vamos conhecer os principais. Dignidade da pessoa humana. Esse é o mais importante. Está no artigo 1º, inciso 3º da Constituição e serve de base para todos os outros. Sempre que houver dúvida sobre como aplicar um direito, a dignidade humana deve ser o guia. Isonomia ou igualdade, prevista no artigo 5º caput, garante que todas as pessoas sejam tratadas igualmente perante a lei. Claro, existem medidas de inclusão, como cotas raciais, mas o objetivo é reduzir desigualdades históricas. Proporcionalidade e razoabilidade, super importante quando há conflito entre direitos. Ele ajuda a equilibrar interesses, garantindo que a restrição de um direito não seja exagerada ou injusta. Indisponibilidade. Direitos fundamentais não podem ser simplesmente renunciados. Ninguém pode abrir mão do direito à vida ou à liberdade de forma legal. Agora, vamos falar da aplicação prática desses princípios. Imagina a seguinte situação. Alguém tenta limitar sua liberdade de expressão de forma exagerada. O juiz vai analisar o caso com base na dignidade humana, na proporcionalidade e na isonomia, para decidir se essa limitação é legal ou não. Viu só? Os princípios funcionam como um filtro de proteção, garantindo que ninguém tenha seus direitos violados injustamente. Outro ponto, os tribunais, principalmente o STF, têm um papel central na proteção dos direitos fundamentais. Eles interpretam a Constituição e aplicam esses princípios para garantir que os direitos sejam respeitados. Um exemplo do dia a dia. Pensa no direito à saúde e na vacinação obrigatória. Aqui existe um conflito entre liberdade individual e proteção da coletividade. O STF, aplicando proporcionalidade e dignidade da pessoa humana, decide como equilibrar esses interesses, protegendo a sociedade, mas sem violar injustamente os direitos individuais. Aqui terminamos mais uma aula. Até a próxima!